Oi, pessoal! Passando aqui para dar um beijo em vocês, dizer que eu tô de olho nos comentários, sugestões. Quando vocês deixam as sugestões lá, pode interagir comigo também no direct do meu Instagram, no @marianakupfer. O que vocês gostariam de ver? Se vocês gostariam de ver outro formato aqui no Amar, outro tipo de entrevista, a gente está aberto sempre a sugestões e novos formatos. Se você trabalha em alguma agência ou alguma empresa que tenha sinergia com o propósito desse programa, que é dar voz a tantas famílias, entre em contato com a Malu no telefone que está aqui embaixo. Se você é de São Paulo, pode vir gravar aqui, manda a tua história no amarmaternidade@gmail.com com o número do seu telefone. Inscrevam-se no canal, isso é muito importante pra gente. É só fazer um login, inscrever-se e tá inscrito. Preparem-se agora para assistir uma história. Sabe, história de filme, é tão emocionante, foi tão lindo conversar com a Fabiana para ver a forma que ela transformou a vida dela no que poderia ter sido uma vida cheia de sofrimento e lamentações. Ela conseguiu perdoar o pai, transformou a vida, se formou advogada. Tenho certeza que vocês vão gostar. Um beijo, gente. Deus nos deu uma passagem para um lugar lindo e estamos percorrendo o trajeto. Cabe a mim resolver como vou lidar com as provações que vieram e virão. Mas certo é que as coisas lindas que vemos no caminho e veremos ao chegar em nosso destino não se comparam às dificuldades. No Amar de hoje, vamos conversar com a Fabiana, que é mãe da Gabriela, e da eterna Ana Luísa, que infelizmente faleceu logo após o seu nascimento. Seu nome foi uma homenagem à sua avó, Maria Luísa, uma mulher forte e guerreira. Fabiana teve uma infância conturbada, pois presenciou inúmeras brigas entre seus pais e diversas vezes sua mãe sofreu ataques físicos e verbais. Em uma dessas discussões, seu pai atirou em sua mãe, que ficou paraplégica e faleceu anos depois. Fabi teve um passado traumático, mas isso não a impediu de seguir em frente, estudar, se tornar advogada, encontrar o amor verdadeiro e ser mãe. Por isso, hoje ela vai contar todos os detalhes da sua jornada de muita superação, resiliência e força. Alguém consegue falar depois da introdução? É a minha pergunta. Se emocionam, mas conseguem. Sim. Tudo bom, Fabiana? Tudo. Obrigada por ter vindo do sul de Minas, de Caxambu. Eu que agradeço muito pelo convite. Até aqui. Como eu falei aqui, a tua infância foi um misto de amor extremo, mas Sim. com muita instabilidade emocional. Sim. Que lembranças você tem dessa época? Muito amor por parte da minha mãe. Ela fazia tudo, por pior que fosse e por mais dificuldade que nós tivéssemos, ela fazia tudo ficar lindo. Então ela sempre estava ali abraçando e sempre cobrindo a gente de amor. Então, por mais difíceis que sejam as lembranças, que realmente existem muitas lembranças ruins, eu sempre tenho essa memória mais forte dela. Dela sempre por nós, sempre amando e sempre cuidando. E sempre buscando o melhor pra gente. A sua mãe, Maria Luísa, como eu falei aqui na introdução, era uma mulher, ela não se esforçava para se destacar. Ela era simplesmente ela tinha uma alma extremamente generosa. Só que, infelizmente, ela sofreu diversos abusos físicos depois de discussões com seu pai. Você lembra dessas brigas, Fabi? O que você lembra? Muito. Eu lembro de muitos abusos e muita agressão. Em momentos que a gente achava que realmente ela sempre colocava a gente em um lugar afastado ou num quarto para que a gente não participasse, para que a gente não visse tudo o que estava acontecendo, mas era inevitável porque algumas vezes ela gritava, ela chorava e a gente ouvia. Que idade você tinha? A primeira lembrança que eu tenho, em torno de uns 5 ou 6 anos, que eu comecei a ver que era muito recorrente. Que ano era isso, mais ou menos, você lembra? Em 1990. E não tinha ainda as delegacias de mulher, né? Tinha muito pouco, Era né? pouco, e eu também percebo muito desse medo e dessa vergonha de chegar para a família e falar que estava passando por toda essa situação e sendo abusada e sofrendo agressão física e ter que desfazer um casamento e começar do nada, não tendo tanta independência financeira, emocional. Então a violência, hoje a gente tem essa noção. Quantos irmãos vocês são? Somos 4 meninas. Então vocês presenciaram e ouviram tudo. Eu e minha irmã mais velha mais. Você e tua irmã mais velha pediam a Deus
para que ele protegesse a tua mãe das agressões do seu pai. Sim. Só que, como você disse aqui, infelizmente naquela época as mulheres não se sentiam confortáveis, tinham vergonha, não queriam pedir ajuda. Você acha que esse foi um dos motivos pelos quais a sua mãe não contava para as pessoas desses ataques? Também, eu acredito que a falta do recurso também para continuar a nossa criação, de nós passarmos por dificuldades piores, também pesava muito. Ela se mantinha no relacionamento também por isso. Teu pai chegou a bater em você ou nas tuas irmãs algum dia? Não, a minha mãe não deixava. Ele já tentou, mas ela entrava na frente e ela não permitia. O teu pai sofria com alcoolismo? Sim. Ele tinha um problema? Alcoolismo, dependência química. E aí ele ficava alterado e descontava na sua mãe? Sim. Mais pra frente, a tua mãe resolveu pedir o divórcio. E Sim. eles se separaram, que era uma coisa não tão comum quanto hoje, né? Nós estamos falando de muitos anos atrás, Sim. né? Mais de 30 anos atrás. Quando vocês achavam que estava tudo caminhando para o melhor, vocês tiveram um acontecimento trágico e inesperado. O que aconteceu, Fabi? Numa noite, eles já estavam separados, né? Ele estava na casa da minha avó e nós estávamos na casa, então, que nós morávamos. E ele chegou em casa, ele não tinha essa autorização, porque já tinha uma determinação de separação de corpos. Ele chegou em casa me chamando e pedindo que eu saísse para ajudar a minha avó, que ela tinha chegado de viagem e precisava de mim. Nessa saída, a minha mãe estava sozinha, só com os meus sobrinhos menores. Ele entrou em casa e ele descarregou uma arma sobre ela. E aí só não acertou um tiro, os demais todos os 5 tiros acertaram. Um inclusive estilhaçou na coluna dela, que foi onde ela começou esse processo. Ela ficou paraplégica, perdeu o movimento de um braço e ela começou esse processo de tentar a reabilitação. Os meus sobrinhos estavam no colo dela, o menor. E aí ela colocou debaixo do corpo, protegeu os 2 que estavam com ela para que não acertasse as balas neles. Então ela virou um escudo. E ela não morreu na hora? Não, ela ainda ficou 2 anos e 7 meses viva. Enquanto teu pai estava sendo preso, vocês ficaram obviamente desesperadas para salvar a vida da tua mãe, que felizmente foi socorrida a tempo, mas acabou ficando paraplégica. Sim. Qual que era a tua idade na época e como é que foi a dinâmica entre você e tuas irmãs ainda pequenas, né? Isso tudo aconteceu um mês antes de eu completar 15 anos, eu tinha 14, e a minha irmã mais velha, 17. As minhas irmãs mais novas ficaram com a família da minha mãe e eu fiquei com a minha irmã mais velha. E a minha mãe quando retornou do hospital. E aí a gente revezava os cuidados com a família dela, que sempre esteve muito presente, ajudando, para dar todo o suporte no retorno, para ela que foi muito difícil. Recado importante para quem está assistindo a gente. Caso você tenha sofrido ou esteja sofrendo qualquer tipo de abuso psicológico ou físico, ligue no 180, que é o Central de Atendimento à Mulher, que presta uma escuta acolhida e qualificada às mulheres em situação de violência. Não tenha medo, não tenha vergonha. Você deve e precisa se defender. Fabi, ao longo dessa trajetória de muita luta, muita dor, resiliência, a tua mãe te chamou para conversar e te pediu um favor. Me conta. Ela me chamou, eu lembro que não tinha mais ninguém em casa. Ela esperou que todo mundo saísse, porque sempre tinha muita gente circulando. E aí ela me chamou e disse para mim que ela tinha tido uma experiência muito grande com Deus e através dessa experiência ela tinha decidido por perdoar meu pai. E ela me disse que gostaria, me fez esse pedido que gostaria que eu também perdoasse a ele. E o que você disse na hora, assim? Eu fui muito resistente no começo, eu não conseguia entender com a mente de uma adolescente passando por tantas transformações e também por essa situação. Eu não conseguia compreender o porquê perdoar uma pessoa que tinha feito tanto mal a ela durante tanto tempo, ao ponto de chegar ao final de tentar matá-la. E aí foi uma trajetória muito intensa de conversas até eu tomar uma decisão. E ela, muito evoluída, perdoou seu pai, Perdoou. né? Como é que você acha que foi esse processo na cabeça dela, assim? Eu acredito que ela tenha alcançado o que eu alcancei depois de muitos anos, né? De entender que o que a gente passa por aqui é só o trajeto. Né, onde a gente vai chegar quando nós encontrarmos com Deus e quando nós estivermos numa eternidade, não vai existir mais dor.
Então, esse é apenas o trajeto, é o rumo que nós estamos levando para chegar ao final de todas as coisas. Então, ela não se deixava, mesmo com tanta dor e com tanto sofrimento, ela não se deixava abalar pelas coisas que rodeavam e aconteciam. No Natal de 2001, na véspera de Natal, Sim. sua mãe faleceu. Sim. Como é que foram esses últimos momentos dela, Fabi? Como é que ela estava de cabeça e de saúde? Ela já estava fisicamente muito debilitada. E nós fomos visitá-la, ela estava numa cidade vizinha, lá em Juiz de Fora, em tratamento, ela estava na UTI. Uns 2 dias antes, eu com a minha irmã mais velha, nós fomos para visitá-la, porque estava muito perto do Natal e a gente queria vê-la e retornar no Natal também. E aí, quando a gente chegou, ela já estava muito debilitada, ela conversou com a minha irmã mais velha, a Juliana, e logo em seguida ela pediu para me chamar. E aí ela estava cantando louvores, ela estava com um pensamento já muito mais próximo de Deus do que a gente podia imaginar. E aí ela cochilou, ela encostou na minha mão, ela encostou o rosto, dormiu, e foi quando ela entrou em coma e um dia depois ela faleceu. Você já tinha passado por muitas situações difíceis na Sim. vida, mas mais uma delas estava por vir. Em 2006 você engravidou da Ana Luísa, só Sim. que assim que ela nasceu, ela infelizmente faleceu. Sim. A dor da perda de um filho é inimaginável e eu sinto muito, muito por isso. Você pode contar o que aconteceu, Fabi? Eu lembro que quando eu descobri a gestação foi um susto, porque eu estava começando a reorganizar minha vida, estava começando a colocar algumas coisas no lugar. Quando eu descobri a gestação da Ana Luísa foi muito difícil no início. Mas ao longo do tempo, foram se passando as semanas, e aí na primeira consulta que eu fui, que eu ouvi o coraçãozinho dela, aí foi aquele transformar que só quem passou pela maternidade sabe, que muda todo o senso da nossa vida, né? De urgência, de importância. E aí eu me apaixonei por aquele coraçãozinho batendo de uma forma assim inexplicável. E tive uma gestação dentro das possibilidades, com acesso a médico e tudo normal. Quando eu entrei em trabalho de parto, eu fui para o hospital e depois de algumas complicações, ela veio a falecer. Mas quando eu estava indo em meio a tudo que estava acontecendo ali, eu tenho uma imagem muito certa na minha mente que foi um momento onde precisou fazer um ultrassom e quando eles fizeram o ultrassom ela já não estava se mexendo. E aí eu senti no meu coração que algo não estava certo. E aí fui levada para o centro cirúrgico e a minha família toda me esperando no quarto. Quando eu acordei, eu lembro da minha irmã me chamando, das minhas tias, né, que precisavam falar comigo, que a Ana Luísa tinha falecido e que eu teria uma oportunidade de despedir dela, porque eu não teria alta antes do enterro. Então eu lembro de caminhar para o necrotério, eu estava numa cadeira de rodas e a minha irmã me empurrando, e eles já tinham tido a minha família, aquele carinho de escolher a roupa, de fazer tudo de uma forma com que eu ficasse com essa imagem na minha mente de uma despedida realmente. Então ela já estava no caixão, toda arrumadinha. E aí quando eu cheguei na porta do necrotério, minha irmã me abraçou e falou para mim: "Você sabe que se eu pudesse eu trocaria de lugar com ela". Ai, meu Deus. E aí foi quando eu cheguei perto e realmente é muito diferente. Eu já tinha passado por muitas dificuldades, já tinha passado pela perda da minha mãe, mas a perda de um filho é algo que a gente não consegue mensurar. E foi muito difícil para mim. Sinto muito. Ter despedido, obrigada. Ter despedido dela, sabe, não entendendo ainda que propósito havia por trás de tudo isso que estava acontecendo. E não tive a oportunidade de ir ao enterro, de ir ao velório, e ali foi a nossa despedida. Depois que você passou por essa perda, duas, né, da sua filha, da sua mãe, essas perdas, você se casou. Sim. E você decidiu tomar uma decisão extremamente altruísta. Você quis entrar de braço dado na igreja com seu pai. Sim. Como é que foi tomar essa decisão e como é que foi esse momento? Nesse momento eu já tive um encontro muito grande com Deus e comecei a entender o porquê desse pedido tão especial da minha mãe, que era perdoar meu pai. Tá. Que de início, quando eu perdoei, mas eu ainda não tinha aceitado no meu coração toda aquela situação. Quantos anos ele ficou preso? Em torno de 11 anos. E aí ele Você progrediu de regime, né? Você chegou a visitar na cadeia? Sim. Como é que foram esses encontros? Sobre o que vocês conversavam? Ele mostrou arrependimento? Conta tudo. Quando eu decidi por perdoá-lo, eu comecei a ir visitá-lo e lá na cadeia tinha um carcereiro, a pessoa que atendia ali, que ficava ali, que era um pastor, e começou a falar para mim da importância do perdão, de como era importante
eu ter um encontro verdadeiro com Deus e começar a trabalhar isso na minha mente, esse perdão verdadeiro. E aí ele se tornou meu pastor e caminhou comigo ao longo de muitos anos, e ele sempre intermediava as nossas conversas, e eu pude perceber no meu pai, ao longo do tempo, não de início, mas ao longo do tempo, um arrependimento verdadeiro. Que ele podia estar vivendo em família uma história linda com a gente e que ele tinha colocado fim a tudo isso. Então eu imagino que esses anos preso, ele também teve que se livrar dos vícios, não tinha Sim. álcool. Então ele ficou limpo aí, vamos dizer assim. E aí, Sim. na hora que você perdoou no seu coração e chamou para ele entrar na igreja com você no seu casamento, como é que foi isso? Eu conheci meu esposo na igreja e aí nós começamos um relacionamento, quando nós fomos começar a namorar, ele pediu pro meu pai, ele foi conversar com meu pai, e no noivado a mesma coisa. E quando a gente decidiu começar a organizar o casamento, eu tinha que tomar essa decisão, quem entraria na igreja comigo. E a essa altura seu pai já estava limpo dos vícios? Já estava. Regenerado, vamos já dizer estava assim. regenerado. E uma decisão que para mim foi muito difícil, mas foi muito natural, porque além de qualquer circunstância, eu havia perdoado e ele era meu pai. Então, no começo ele resistiu, porque ele tinha muito medo dos olhares e o que as pessoas poderiam falar, mas por fim eu venci ele no cansaço e ele aceitou. Fabi, você chegou a engravidar, mas aos 5 Sim. meses de gestação você sofreu um aborto. O que aconteceu? Eu tive algumas complicações na gestação e muitas idas ao hospital e sempre internada, tive ameaças de aborto, até que um dia a gente percebeu que não estava muito normal, eu estava com muita dor. E quando nós fomos para o hospital, eu passei um dia todo ali e cheguei a ter essa perda. Para mim, no momento, não tinha muita informação, que ainda não tinha dado para ver o sexo do bebê. A gente acabou que estava esperando mesmo esse momento chegar. E aí o médico me pediu qual era a minha decisão, se eu queria fazer um enterro ou se eu queria buscar a causa do que tinha acontecido. E já é uma decisão muito difícil, né? Você mandar para uma biópsia. E a gente conversou muito, eu e meu esposo, e a gente decidiu que era o momento que a gente gostaria de saber se havia alguma coisa errada. E aí, no retorno do exame, eu descobri que era um menino e que a gente não tinha nada errado. Que realmente não tinha acontecido nada fora da normalidade. E aí você foi presenteada com a chegada da Gabriela, que hoje tem 3 anos. Como é que foi a chegada dela na sua vida? No início foi muito difícil descobrir a gestação novamente, eu tinha muito medo. E aí Deus, ele faz tudo perfeito e eu consegui um médico que tinha uma humanidade muito grande, que me acompanhou e que estava disponível o tempo todo no WhatsApp, no telefone, e eu chamava porque eu tinha muito medo. Você tinha tido 2 perdas? Exatamente, já, né? E ele já descartou a possibilidade de um parto normal, porque ele queria já escolher uma data para me deixar mais tranquila e mais confortável. E foi uma gestação que no início eu tive algumas dificuldades, algumas ameaças de aborto, mas foi uma gestação que foi algo maravilhoso. A presença do meu esposo sempre ao meu lado e a gente sempre junto. E quando eu completei 6 meses de gestação, começou a pandemia. Então aí a gente já, com todo aquele temor e alegria e um misto de sentimentos, e a gente não sabia como ia ser, não tinha vacina, a gente não sabia os protocolos, a gente não sabia se teria hospital pra gente ter a Gabriela. Nossa. Porque era tudo muito difícil, muitas pessoas morrendo. E eu fiquei em home office por parte da empresa, nem tinha obrigatoriedade, mas eles, sabendo da minha história, na época, uma amiga, a Mariana, que estava à frente da agência, e a Adriana, que era responsável pelo RH, decidiram que era o momento de me deixar quietinha em casa. E aí eu fiquei em casa até o finalzinho da gestação, e para minha surpresa e alegria, quando nós chegamos no hospital, o hospital estava vazio, bem hospital de interior, e foi lindo. Foi tudo lindo. Fabi, você passou por inúmeros obstáculos na sua infância, na adolescência. E graças à sua garra e persistência, você se formou uma advogada brilhante. Se você pudesse deixar um recado para quem está assistindo a gente, que assim como você passou por traumas super difíceis durante a infância e durante a vida, o que você diria? Que eu não posso ser liviana e dizer que eu vou comparar a perda da minha filha a um atraso de voo, alguma coisa nesse sentido, não é isso. Mas é como se a gente tivesse ganhado de Deus uma passagem
para uma viagem linda que a gente jamais teria condição de pagar. Que é a e vida. Aí é a vida. E imagina, se você ganha um presente desse, de repente você chega no aeroporto, atrasa o seu voo, você não vai desistir da viagem por causa disso. Aí você chega na viagem, de repente você machuca o seu pé. Você não vai desistir da viagem da sua vida, dos seus sonhos por causa disso. Então, óbvio que não tem como comparar a perda da minha mãe, da Ana Luísa, com percalços da vida, mas é uma forma de ilustrar. Nós temos uma oportunidade muito grande de viver. É uma só. É só uma passagem que a gente ganha. Eu sei que a minha história é uma história diferente da sua. Na época eu tive muita dificuldade em entender isso. Eu queria dar uma satisfação social quando eu perdi a minha filha. Eu queria me manter no luto para mostrar o quanto eu amava ela, até eu entender que ela está me esperando. Então eu tenho que viver da melhor forma possível, de uma forma que orgulha ela, a minha mãe, as pessoas que eu amo e que eu vou encontrar. Não, eu estava lendo seu relato aqui, a forma que você conseguiu, né, os recursos para estudar, para se formar, prestou OAB, então muito orgulho, tenho certeza que a sua mãe, aonde ela estiver, tem um maior orgulho de você, muito linda a sua história de vida. E para a gente terminar aqui, qual você diria que foi a maior lição que a maternidade te trouxe? Nossa, foram tantas, mas que existe um amor assim, que ele ultrapassa todas as barreiras, que ele ultrapassa tudo. Que hoje eu sinto o que a minha mãe sentia quando protegeu a minha irmã, quando protegeu os meus sobrinhos, quando ela foi levar os tiros. Eu faria isso pela Gabriela fácil. Então, realmente é um amor que transcende. É um presente que a gente recebe das mãos de Deus mesmo. É a coisa mais linda que hoje eu vivo na minha vida. Fabi, muito linda a tua história. Obrigada por ter vindo de longe até aqui. Sei que você está viajando há horas, então quero desejar boa sorte, que a Gabriela tenha uma vida linda, cheia de saúde. Muito obrigada. Que vocês sejam sempre muito felizes. Parabéns pela tua determinação, pela tua garra. Lindo de ver. Obrigada. Eu agradeço muito também. E o programa, cada episódio é uma gotinha que Deus vai jogando no nosso coração, vai derramando de consolo, de conforto. Eu fico imaginando se eu tivesse esse canal e todos esses episódios lá atrás. Teria realmente feito muita diferença na minha vida. Oh, obrigada. Obrigada.